Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa Hora Final. Às quartas-feiras, a esta hora, entramos em sua casa para trazer análise dos principais acontecimentos desta semana. E hoje, não vamos fugir da regra, e tratando-se de 5 de novembro, Dia da Legalidade, vamos começar o programa a olhar para aquilo que os desafios da legalidade no país, sendo que este é o dia que se reserva também a análise ou a reflexão sobre a legalidade em Moçambique. E vou começar mesmo a trazer um pouco este assunto, a análise, com o Dr. Rungano. Estamos hoje a celebrar o Dia da Legalidade. O que é dizer sobre a legalidade em Moçambique? Primeiro começaria por cumprimentar os telespectadores, dizer que é bom que esses dias sejam recordados e celebrados e que falemos deles, porque efetivamente em Moçambique nós podemos olhar a legalidade sobre vários prismas, não é? Primeiro, há um nível mais alto do Estado, a nível central, em que realmente há um grande acometimento para que todos os atos sigam a lei e que de fato pautemos pela observância daquilo que são as leis, que todos os funcionários públicos e não só são obrigados a pautar pela legalidade. Mas se nós deixemos para o nível provincial, se deixemos para o nível autárquico, para o nível distrital e pior então até ao nível da localidade, é aí onde começam os grandes problemas. Repare que há até municípios em que a própria agenda é por carta e não decidido num conselho de mesa, só para ver até que ponto, digamos, chegamos em termos de ilegalidade, de não observância das leis nos distritos. Efetivamente, os administradores muitas vezes têm rédea solta para mandar, dizer, portanto, que eles são tudo e que não tem sequer o contraditório. Eu penso que a grande vantagem que nós temos em Moçambique é que a nível central temos as instituições públicas e temos, através da existência das oposições, o direito ao contraditório. E também há uma fiscalização permanente por parte da comunicação social. Ao contrário, quando descemos ao nível provincial, é preciso lembrar que é problemática, digamos, a existência das instituições de oposição, do contraditório nas províncias e mesmo nas autarquias, muitas vezes porque mesmo se formalmente existem assembleias provinciais, existem assembleias municipais, mas os atos que lá são celebrados, o seu funcionamento, não é de domínio público. E isto dá aso para que haja grandes ilegalidades e já para não falar do distrito, em que pura e simplesmente o administrador e seu governo não tem nenhuma oposição, portanto, o cumprimento da lei é quase que facultativo. Portanto, para dizer que parece-me que nós estamos a caminhar, certamente de uma forma aceitável, a nível superior e central, mas temos grandes desafios ao nível mais baixos, para não falar dos tribunais comunitários. Repara que, por exemplo, até é possível julgar alguém por curanderismo ou feitiçarias, coisas que são alheias completamente ao nosso, portanto, ordenamento jurídico, mas num distrito ou numa localidade é possível e ser condenado, ficar na cadeia, acusado de práticas de feitiçaria e ficar a saber como é que foi provado isto. Então, eu penso que a nível mais baixo que a questão da legalidade é tremenda e é problemática. Doutor Bueno, como é que olha para a legalidade em Moçambique? Muito boa noite, caros colegas de painel e caro telespectador. Bem, olhar para a legalidade em Moçambique é, de certa forma, complexo, porque isto encerra em si mesmo determinadas nuances e determinados também fatores que acabam influenciando naquilo que é, de facto,
a legalidade em Moçambique. Mas o lema, por aquilo que me deu a perceber, o lema este ano, para o dia 5 de novembro, é tornar a justiça mais célere e mais próxima ao cidadão. Exato, mais próxima ao cidadão, foi o que eu percebi. Pois, e de facto nota-se a nível até do Tribunal Administrativo, nota-se uma grande expansão a nível de todo o país. Coisa que não acontecia há muitos anos atrás, em que apenas tínhamos um único tribunal, que era o Tribunal Administrativo, sediado aqui em Maputo, e nas outras capitais provinciais ou províncias não tínhamos mais nenhum tribunal. Então nota-se claramente que é uma grande expansão do Tribunal Administrativo a nível de todo o país, e isto de alguma forma oferece certa garantia ao cidadão de que eventualmente na situação de confronto, numa decisão, um ato administrativo tomado por algum agente da administração pública relativamente aos direitos, ou que possa lesar direitos de um cidadão, este já tem com relativa facilidade acesso a este meio judicial, de modo a cautelar os seus direitos relativamente a eventuais abusos da própria administração pública. Mas também é importante esclarecer que nos últimos anos a sociedade moçambicana tem, atualmente, como resultado de gente muito formada no país, tem começado a ter uma certa cultura jurídica e já sabe, de certa forma, como reivindicar os seus direitos, na eventualidade de entender que os mesmos terão sido, de certa forma, violados. Então, esta cultura jurídica do cidadão, e não só jurídica, mas também a cultura geral do próprio cidadão, faz com que a própria administração da justiça em Moçambique também comece a preparar-se para dar vazão a esta sempre crescente necessidade pela resolução formal dos conflitos ou litígios entre o cidadão e o Estado, ou mesmo entre os próprios cidadãos, e isto faz com que haja uma grande pressão a nível da administração da justiça neste país, no sentido de poder dar resposta a esta crescente solicitação, em face, naturalmente, de uma maior evolução em termos de cultura jurídica ou cultura geral. Agora, tornar, naturalmente, levar a justiça mais próxima do cidadão, é este facto. Já é possível vermos os tribunais administrativos em todas as capitais provinciais, é possível vermos tribunais em todas as sedes distritais deste país. Isto, naturalmente, é que faz com que o cidadão se sinta, de alguma forma, protegido sempre que precisar acautelar qualquer seu direito violado. Mas não basta só levar os tribunais em termos de estrutura física ou em termos de edifício para o cidadão. É importante que depois este edifício também de justiça possa garantir uma justiça eficiente, rápida e concreta ao cidadão. Dona Moretti. Bom, permita primeiro começar por saudar os telespectadores e os colegas do painel. Boa noite. Eu começaria por dizer que a legalidade em Moçambique ainda é algo que precisa ser trabalhado. Nós estamos ainda muito longe da perfeição, se é que se pode alcançar a perfeição, mas pelo menos nos aproximarmos disto ou do ideal que nós sonhamos em ter em Moçambique como todo o aparelho, o sistema judiciário no nosso país. Digo isso por quê? Porque, por um lado, nós encontramos ao nível individual pessoas cada vez melhor formadas, não é? O número de profissionais dessa área também vai aumentando e a qualidade dessas pessoas também vai aumentando. Mas, do ponto de vista institucional, nós encontramos este setor ainda bastante condicionado para poder exercer a sua função na perspectiva daquilo que os moçambicanos esperam que seja a justiça no nosso país. Quando falamos da legalidade, temos três atores fundamentais aqui. A Procuradoria-Geral da República, que é o guardião da legalidade, a Justiça, portanto, os tribunais, e temos também a Polícia, que é uma área extremamente importante no trabalho dessas outras instituições. E cada uma dessas instituições tem um ponto fraco
que é bastante visível. Nós já vimos as dificuldades que a polícia tem para poder fazer a sua investigação, principalmente a Polícia de Investigação Criminal, para poder fazer a sua investigação de forma independente, porque a sua posição na arquitetura do Estado não é confortável para, de facto, ser independente. Ela está subordinada a um comando, que esse comando está diretamente subordinado também ao Poder Executivo. Por outro lado, nós temos uma Procuradoria-Geral da República que também a forma da sua indicação, de certa maneira, condiciona este exercício de forma livre e independente, o que cria algumas nuances de que não há grande espaço para o exercício pleno daquilo que são as capacidades das pessoas que lá trabalham. Um exemplo muito concreto podia dar a questão do Mercedes, que foi dada ao Presidente da República. Em condições normais, a instituição Procuradoria-Geral da República devia ter se pronunciado sobre esta matéria, porque era uma questão que tocava o mais alto magistrado da nação e que as pessoas que, de alguma maneira, criaram este embaraço para o chefe do Estado moçambicano deveriam ser chamados à responsabilidade. E houve um silêncio ensurdecedor por parte desta instituição e não é a primeira vez, várias vezes em que a expectativa dos moçambicanos era ouvir uma voz desta instituição. Por outro lado, temos os tribunais que, vezes sem conta, entram em conflitos, porque a polícia diz que nós prendemos, o tribunal solta, e o tribunal diz que nós não podemos manter pessoas na cadeia porque foram detidas de forma que não seguiu os procedimentos. E no fim de tudo isso, quem paga o preço são os cidadãos que não têm absolutamente nada a ver, porque nem sequer conhecem quais são os meandros, o que é que determina efetivamente a detenção ou não de uma pessoa. E há também uma questão que é preocupante e que nós deveríamos começar a olhar para isso. É a educação do próprio cidadão para conhecer os seus direitos e ter esta predisposição de exigir que os seus direitos sejam salvaguardados. Nós não temos a tradição de ensinar os nossos filhos, ou mesmo aqueles que estão nas universidades. É muito raro que as pessoas conheçam os seus direitos. Portanto, não conhecendo os seus direitos, qualquer um que tenha um determinado poder, um certo poder, sente-se na liberdade de poder intimidar, até criar certas situações. Nós já ouvimos falar de pessoas que são detidas pela polícia por estar a dever ao vizinho. Portanto, isto não é crime nenhum que possa levar alguém a ir para a cadeia, que é uma questão que eles lá se entenderam e se emprestaram os dinheiros, mas porque as pessoas não sabem até onde é que pode exigir que os seus direitos sejam de facto protegidos, a pessoa é detida, vai para a esquadra, fica 2, 3 dias, porque não pagou a dívida do vizinho. Então, eu acho que é preciso que haja um trabalho de educação do cidadão para efetivamente conhecermos o que é que nós temos como nossos direitos e como defendê-los, e também capacitar as instituições da justiça e dar-lhes a liberdade e a independência necessária para que elas possam trabalhar e desempenhar as suas funções com plenitude. Quando se fala de legalidade, fala-se necessariamente de uma questão do cumprimento das leis. É normal falar-se em Moçambique que temos leis e boas leis, mas há problemas da sua aplicação. Será por esta falta de conhecimento, por não termos esta educação, no sentido de as pessoas conhecerem aquilo que são os seus deveres e as suas obrigações? Por um lado, eu acho que sim. Ou há uma manifesta negligência, de se negligenciar as leis, de sempre se deixar de lado estas leis? Eu acho que pode até ser uma mistura das duas coisas. Uma, o desconhecimento por parte do cidadão. Isso cria um certo impedimento para que este cidadão possa, com alguma coragem, exigir a reposição dos seus direitos quando estes estão violados. Por outro lado, esta consciência de que o cidadão é ignorante em relação às matérias de lei, as pessoas que têm o poder se aproveitam desta ignorância do cidadão para poder fazer coisas à margem da lei. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que um polícia que vai para
prender um cidadão que está a dever dinheiro a alguém, este cidadão, se ele soubesse que o que ele fez ao seu vizinho não é matéria que lhe leva até a cadeia, ele poderia muito bem dizer que não, eu não posso aceitar isso por causa disto e isso. Mas o polícia ou a pessoa que for lá, justamente por saber que não há conhecimento por parte do cidadão, ele faz isso. E há uma instrução não, creio que foi o acórdão do Conselho Constitucional que estabeleceu, esclareceu aquela questão de quem é que pode efetivamente mandar prender. Mas até hoje nós vemos situações, ouvimos situações de cidadãos que são presos pela polícia e nem sequer têm a possibilidade de reclamar, ou quando reclamar, pelo menos já passaram pela esquadra durante um dia ou 2 dias. Não podemos dizer que isto é totalmente um desconhecimento, mas há também um certo aproveitamento da ignorância que o cidadão tem para se tirar vantagens desta ignorância. Muito bom. Como olha para esta questão, constantemente ouvimos isso, ainda ontem no programa Linha Aberta, falou-se muito desta questão de haver leis, o país tem leis, várias leis, mas a sua aplicação, portanto, da existência à aplicação, temos uma distância muito grande. E isto acaba minando a própria legalidade do país. Bom, de facto, em certas situações isso ocorre. E não só mina a questão da legalidade no país, mas também põe em causa a própria autoridade do Estado, que nunca pode ser posta em causa. Nunca não, quer dizer, regra geral não deve ser posta em causa a autoridade do Estado. E esta autoridade é subsumida através das leis que o próprio Estado cria, no sentido de criar instrumentos de regulação da convivência social. É evidente que em certas leis a sua aplicabilidade não é concreta, o que significa que não há instrumentos adequados e nem provavelmente interesse para que determinadas leis sejam aplicadas. Porque a lei, em princípio, é de aplicação obrigatória, o que significa que, uma vez aprovada uma determinada lei, deve, sendo atualmente um conjunto de normas que tem em vista regrar aquilo que é o comportamento social, a própria lei tem que incluir em si mesma determinadas sanções para quem as violar. Mas para que, em princípio, alguém sinta-se, de certa forma, inibido de desrespeitar a lei, é preciso que haja, de facto, a intervenção do Estado no sentido de a fazer respeitar. O Estado, ao criar uma lei, deve criar um conjunto de instrumentos e mecanismos de coação que possam obrigar o cidadão a respeitá-la. Mas temos assistido, em determinados momentos, leis que são criadas, mas que vêm desacompanhadas de instrumentos ou de mecanismos de aplicação coativa da mesma, na eventualidade do cidadão voluntariamente não as respeitar. E esta falta de instrumentos coercivos para o respeito da lei, atualmente faz com que depois o cidadão perceba que a norma, apesar de ter sido criada pelo Estado, e esta norma ser de cumprimento obrigatório, quer dizer, não faz diferença nenhuma entre respeitá-la e deixar de a respeitar. Porque não há sanção nenhuma para quem a deixe de respeitar. E isto depois, naturalmente, começa a criar no cidadão uma situação de quase impunidade, de impunidade relativamente a qualquer comportamento que tiver, viola ou não viola qualquer norma, já fica atualmente uma sensação de que não acontecerá nada porque não há capacidade do Estado em fazer cumprir as normas por ela criadas. E isto atualmente não se deve tolerar nem permitir que ocorra por muito tempo, porque depois começa-se a criar uma cultura de anarquia, uma cultura de total desrespeito pelas normas criadas pelo Estado, e aí naturalmente cada um fará o que puder fazer. E isto atualmente não é desejável, porque eu acho que não entender que o Estado, ao criar uma norma, uma lei, deve criar também condições para que essa norma seja respeitada e que seja naturalmente respeitada por todos de igual modo. E qualquer violação a esta norma, por quem quer que seja, o Estado deve imediatamente aplicar aquilo que são as sanções combinadas na própria lei. Nós temos que começar a deixar de ter leis
que eventualmente são aplicáveis a uns e não são aplicáveis a outros. As leis são abstratas e devem ser aplicadas a todos. Bom, eu penso que também há uma questão de filosofia do direito, e esta questão da filosofia do direito é algo que não tem sido discutido e não tem sido ensinado muito nas nossas universidades. Digo isso por quê? Porque há duas formas de nós encararmos a lei. Há quem defenda que a lei ou a justiça é a expressão da vontade dos mais fortes. E em Moçambique existem muitos setores da sociedade que acreditam e o dizem, não é, que efetivamente a lei existe para proteger os interesses dos mais fortes. E se nós olharmos um pouco também aquilo que é a nossa tradição cultural, encontramos muitas nuances que vão nesta direção de que as normas existem para proteger os mais fortes. E esta existência deste tipo de nuances faz com que o executivo, enquanto controla a polícia e controla as forças armadas, de fato aplique a lei em seu benefício. Isso faz com que, não sei se portanto, assistimos uma vez um conflito que até foi noticiado, porque opunha um administrador no norte, em Cabo Delgado, com um cidadão. Foi um fato histórico. Por quê? Porque, efetivamente, por este Moçambique todo, aqueles que detêm o poder, portanto, aplicam a lei em seu favor, no sentido que desfazem, não lhes acontece nada, acontece coisas más, portanto, se são os pequenos a não cumprir a lei, mas os grandes, portanto, há esta nuance, mas isto vem da nossa própria tradição, há uma nuance, há uma interpretação tradicional. Eu preciso lembrar que, por exemplo, entre os mutapas, a lei mais sagrada era o incesto. Mas o mutapa, quando tomasse posse, um dos atos constitutivos da sua tomada de posse era violar o incesto, digamos, portanto, ter uma relação com a mãe, exatamente para mostrar que ele está acima da lei. E isso faz com que as pessoas percebam que aqueles que têm que executar a lei, por exemplo, que um comandante da polícia num distrito, ele está para impor a lei, mas não é obrigado, digamos, pela lei, que o presidente da República ou um governador existe para impor a lei, mas que ele não está obrigado, digamos, ao cumprimento dessas leis. Repare que nos municípios chega a acontecer que por exemplo, um polícia municipal receba do presidente do município ordens, por exemplo, para exercer uma violência sobre os membros da Assembleia Municipal, porque esse presidente do município entende que a polícia pertence a ele e é para a execução das suas ordens e dos seus interesses particulares. Portanto, eu penso que existe esta parte também da filosofia política. É evidente que quando Moçambique tornou-se independente, a filosofia política reinante era aquela de que a lei existe para proteger os fracos, porque os poderosos já não precisam da lei, têm a força para se proteger, então que seriam os mais fracos, que se unem e formulam leis exatamente para se proteger dos mais fortes. É assim que as leis que assistimos nessa altura era para a proteção dos camponeses, era para a proteção das mulheres, era para a proteção das crianças. Portanto, parece que no nosso sistema jurídico há estas duas interpretações da lei, uns que vê a lei enquanto proteção dos mais fracos, e nesse sentido os mais poderosos seriam os mais visados, deviam ser aqueles que têm que responder mais, têm que ter mais responsabilidade, exatamente porque quanto mais poder, mais responsabilidade. Repare que se numa empresa, por exemplo, se um servente não quer cumprir as leis, tem os guardas para o deter, porque se ele vai roubar uma carteira, uma coisa, portanto, é possível sancioná-lo. Ao contrário, se for o próprio diretor-geral, digamos, desta empresa a não cumprir a lei, já não existe ninguém que o possa, portanto, por outra via, a não ser por vias legais, o deter. Portanto, a lei devia existir, primeiramente, para deter os abusos dos mais fortes sobre os mais pequenos. Mas o que tem acontecido em Moçambique é que, efetivamente, a lei parece existir para proteger as classes dominantes
e não para proteger os cidadãos. O outro aspecto que é míssil aqui analisar é o pluralismo jurídico, porque efetivamente as nossas leis, que costumam dizer são boas leis, muitas delas são copiadas, é copy-paste, digamos, de estados e culturas ocidentais, mas que não correspondem àquilo que é a nossa cultura, a nossa maneira de pensar e, sobretudo, a nossa educação. Como por exemplo? Eu dou-lhe exemplos. Um jovem, numa aldeia, é ensinado que ele, se apanha um ladrão, tem que pegar o ladrão e violentá-lo, não é? Porque o ladrão, repare que numa aldeia não há grades, não há policiamento. Portanto, o roubo tem que ser castigado, de tal maneira que ninguém possa, porque se há um ladrão numa aldeia, de fazer estrago, porque ali não há polícia, ali não há gradeamento, e, portanto, a sociedade está completamente exposta. É por isso que há uma tendência de desencorajar qualquer tipo de roubo. É assim que a gente assiste nas aldeias. Acredito que hoje mais de 20, de 40 desses ladrões devem ter sido seriamente sovados e sujeitos a serviços corporais. Ora, se tens um jovem que cresceu numa aldeia aprendendo que é assim que se trata o ladrão e colocas este jovem, digamos, na polícia, é evidente que, apesar da formação que ele vai ter, ele continua a pensar que ser um ladrão tem que ser castigado. Mas isso não é do pensamento dele, é que a própria cultura e a organização tradicional permite isto. Eu dou-lhe outro exemplo. Do ponto de vista das leis que bebemos do Ocidente, a homossexualidade, por exemplo, o adultério não é punido. Não é, portanto, a única punição é a separação entre os cônjuges. Mas há de ver que na educação de muitos africanos, o adúltero tem que ser punido. Ou seja, existem casos tão dramáticos que, se sofreu adultério e vai queixar numa esquadra ou no tribunal, há de ser visto na sua aldeia como fraco. Até existe um romance interessante de Germano, um escritor cabo-verdiano, que aborda este sentido. Se vais queixar, então é visto que não, ele é fraco, então merecia mesmo não só, digamos, aquele adultério, mas muitos outros. Porque se ele é homem, tem que enfrentar fisicamente, com a sua força, com a sua musculatura, o adulto. Portanto, esta formação, digamos que a pessoa, até do ponto de vista do patrimônio, tanto no sul de Moçambique, sabemos que os filhos adotam o apelido do pai e todo o patrimônio é transmitido a partir dos homens e dos filhos varões. Enquanto que na nossa lei, digamos, que é bebida dos ocidentais, já há uma equiparação entre mulher e homem. Há um pluralismo jurídico que é preciso reconhecer e que acredito que está também na causa de muitos problemas que enfrentamos a nível da legalidade. Outros são simples hábitos. Se eu cresci no campo, se eu vou trabalhar, quando saio eu vou trazer hortaliça, eu vou trazer um coco. Então, se eu vou trabalhar numa empresa, numa fábrica de bolacha, a tendência é que no fim do trabalho eu vou tirar umas tantas bolachas. Mas isto faz parte de uma educação e de uma prática social que está muito acima de documentos escritos ou de boas intenções de que abundam. Muito obrigado, doutor. Uma explicação um pouco longa, mas... Bem, vamos neste momento olhar o segundo tema deste programa, que foi a questão da divulgação dos resultados na quinta-feira passada. A Comissão Nacional de Eleições divulgou os resultados de apuramento nacional de eleições e confirmaram a vitória da Frelimo e do seu candidato. E, portanto, estes resultados já vinham sendo discutidos, uma vez que não fugiram muito daquilo que eram as projeções que eram feitas nos apuramentos parciais, intermédios, provincial e por aí fora, e também do apuramento paralelo e a decorrente. Doutor Mboni, como que olha para estes resultados? Uma breve leitura. Bem, Tendo em conta que esta é a primeira ocasião que temos para olhar para ele. O anúncio oficial dos resultados para da CME, quer dizer, não colheu ninguém de surpresa, porque os resultados já eram previsíveis e não houve alteração quase que nenhuma relativamente àquilo que já vinha sendo avançado.
porque o que a CNE fez apenas foi recolher os editais das províncias, dos apuramentos provinciais e fazer a soma. E depois reavaliar eventualmente os votos considerados nulos ou inválidos e também eventualmente apreciar quaisquer reclamações tenham sido feitas a nível da Comissão Provincial e anunciar os resultados, o que significa que do total de votos que foram considerados nulos, houve naturalmente a devida ponderação e aqueles que foram considerados depois válidos e feita a sua distribuição não chegou a alterar em quase nada aquilo que tinha sido a previsão anterior. Mas um aspecto importante, se calhar, a discutir é, parece-me que houve uma grande cisão dentro da CNE. Portanto, não foi pacífico a passagem, ou seja, a aprovação desses dados. O que é que isto reflete? Bom, isso já era previsível, inclusive eu recordo-me em tempos quando se esteve a discutir a alteração à lei eleitoral, já se aventava que o grande problema da paridade eventualmente pode ter muito a ver com este facto, porque em princípio as pessoas, os elementos que constituem a Comissão Nacional de Eleições estão ali e são independentes de qualquer, deveriam ser, por lei são independentes de qualquer organização, quer pública, quer privada. Uma vez nomeados, eleitos num caso, eleitos para exercer aquela função, eles apenas devem obediência à Constituição e à lei. O que significa que eles não se devem deixar influenciar por qualquer tipo de pressão, quer do setor público, quer do setor privado, incluindo atualmente os partidos políticos, a sociedade civil. E nota-se neste caso que de facto, coincidentemente ou não, houve aqui as pessoas ou os membros da CNE que se recusaram a assinar esta ata, ou recusaram-se, ou quiseram evitar que os resultados fossem tornados públicos, quase não vieram uma parte deles, dos partidos da oposição ou então da sociedade civil, com alguma simpatia pelos partidos da oposição. Mas a lei era clara, porque ali cada um dos membros devia tomar uma posição em função daquilo que é a interpretação que fez do próprio processo eleitoral e com base na sua consciência decidir. Devia tentar abster-se de sofrer qualquer tipo de influência no sentido de condicionar. Esses membros da CNE não se abstiveram daquilo que eram as suas cores partidárias? Evidentemente que não. E torna-se claro que eles não conseguiram desligar-se daquilo que era a sua proveniência para ocuparem lugares na CNE. Sim. Dona Moretti, como é que olha para estes resultados e este fato destes resultados passarem por uma CNE, portanto, passaram na tangente, digamos? Bom, eu diria que é a continuação do espetáculo barato que a Comissão Nacional de Eleições ofereceu aos moçambicanos. Todo este processo, desde o começo, foi um processo eivado de muitas irregularidades, desde o próprio processo de recenseamento, a campanha eleitoral, o próprio processo da votação, o apuramento dos resultados e o dito anúncio dos resultados pela CNE. Obviamente, diante de todas as irregularidades que aconteceram neste processo e que, felizmente, o próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições reconhece ter havido muitas irregularidades, não havia outra posição que os membros da CNE, de sã consciência, pudessem chamar e apelar ao bom senso aos restantes membros de que não havia condições para a CNE efetivamente anunciar os resultados que anunciou. Primeiro, a lei não foi observada. O prazo estabelecido para o apuramento distrital não foi obedecido. Há muitos distritos que não cumpriram o prazo do apuramento ao nível distrital. A própria Comissão Nacional de Eleições, até onde nós sabemos, não fez a reavaliação de todos os boletins que chegaram, os 700 mil boletins de votos brancos e nulos que vieram das províncias. A CNE não divulgou
os resultados ou os editais de todos os distritos. Essas informações não foram disponibilizadas. E o mais agravante de tudo isto, que para nós ainda estamos à espera, efetivamente, do anúncio dos resultados, que para nós ainda não aconteceu. Porque a lei, e me permita ler, é muito curto o artigo, que é o artigo 123, diz: publicação do apuramento geral. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, num prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data do encerramento da votação, anuncia os resultados do apuramento geral, mandando-os divulgar nos órgãos de comunicação social e a fixar em local de estilo das instalações da Comissão Nacional de Eleições. Eu não sei se alguém aqui viu o presidente da Comissão Nacional de Eleições a anunciar os resultados do apuramento. O que nós vimos foi um presidente da Comissão Nacional de Eleições a ler uma espécie de um relatório, e quem efetivamente foi ler, anunciar os resultados, foi o diretor-geral do Estado. E na lei não consta em momento nenhum que é o diretor-geral do Estado que anuncia os resultados, mas sim o presidente da Comissão Nacional de Eleições. E nós sabemos perfeitamente que, contrariamente àquilo que acontece a nós como indivíduos, que fazemos aquilo que a lei não nos impede, as instituições, o Estado só é permitido a fazer aquilo que a lei diz, não aquilo que pode fazer se a lei não proíbe. E neste caso, a lei diz claramente quem é a pessoa que tem que anunciar os resultados. E nós não tivemos o presidente da Comissão Nacional de Eleições a anunciar esses resultados. A resposta à reclamação da RENAM, que devia ter sido feita em tempo de 2 dias, creio, portanto, até sábado, acho que era o prazo que foi. Só ontem é que foi dada. Portanto, há uma série de atropelos e são as mesmas instituições que, quando os partidos políticos atrasam, eu vi a correria que foi para a submissão das candidaturas na CNE. Alguns partidos políticos acabaram não conseguindo submeter as suas candidaturas porque atrasaram meia hora, atrasaram 1 hora e a CNE já não queria mais saber disso. Mas são esses mesmos órgãos que se permitem passar 1 dia, 2 dias e fazer coisas que estão à margem da lei. E como é que nós podemos dizer efetivamente que isto são processos que devem ser considerados sérios quando a legalidade desses processos é pisoteada? Portanto, para mim, eu acredito estar a representar fielmente os meus colegas, membros e simpatizantes do meu partido. O que efetivamente estamos a assistir é apenas um espetáculo, porque de facto o que a CNE fez ao longo deste período todo foi um péssimo serviço para os moçambicanos, que esperavam ter um processo limpo, transparente e organizado, mas que efetivamente acabou sendo um processo desorganizado, não transparente e que gastamos apenas milhares ou milhões de dólares para fazer este processo e, no fim, termos isto como presente. Portanto, o meu comentário em relação aos resultados ficaria até um pouco suspenso, uma vez que, formalmente, nós ainda não vimos o presidente a anunciar os resultados conforme manda a lei e esperamos que um dia ele possa voltar e efetivamente cumprir a lei e anunciar os resultados conforme manda a lei. Bom, eu vou fazer minhas as palavras do Dr. Namborete, mas também queria olhar para este processo do ponto de vista político, porque parece-me que do ponto de vista jurídico e legal está claro que nem podíamos falar de eleições sequer. Agora, vamos olhar o processo do ponto de vista político. Em qualquer parte do mundo, onde se anunciam os resultados, se é que foram anunciados, é de esperar que os vencedores saiam à rua e celebrem a sua vitória e exprimam a sua satisfação. Ora, o único sítio que há notícia de ter havido celebração é no Comitê Central do Partido Frelimo. Não estamos a falar nem do comitê da cidade, nem da província, do mesmo partido. É apenas no Comitê Central, é onde há notícia de ter havido celebração. O que é que nós vimos nas ruas? Foi a polícia. Parece-me que é pela primeira vez na história de Moçambique em que, no dia do anúncio dos resultados, ao invés de vermos os simpatizantes
dos prováveis ou ditos vencedores, celebrando alegremente, o que nós vimos é o povo a fugir com medo e a clamar para que houvesse naquele dia efetivamente desacatos e para que não houvesse, porque efetivamente o povo não aceitava esse resultado. Nós vimos em Nampula as lojas serem fechadas, digamos, às 12, em Sofala também, e a função pública não funcionou de tarde. Aqui em Maputo, onde é a capital do país, as pessoas nem tiveram chapa para ir para casa, nem tiveram autocarro, tiveram que ir a pé, porque todos tinham medo, digamos, da fúria popular, porque esses resultados foi visto por todos que não espelhavam aquilo que os eleitores foram fazer às urnas. Eu penso que isso é que é fundamental, porque quem foi às urnas não foram partidos, foi o povo. Ora, quando, depois, no dia da divulgação desses resultados, o povo, ao invés de vir à rua, celebrar, alegrar-se, foge com medo, quando o próprio Estado tenta colocar a polícia de intervenção rápida e fortemente armado, patrulhando as ruas, é sinal de reconhecimento de que, de fato, esses resultados não espelham aquilo que foi o trabalho na zona, porque costuma dizer que quem não deve, não teme. Ora, o que nós vimos é que o nosso governo temia, e se temia é que devia. Portanto, houve o reconhecimento, penso, no dia, portanto, do tal propalado anúncio do parte do governo, de que essas eleições nem foram nem justas, nem livres, nem nada que se pareça, e a prova é que, em vez de ser cântico, costuma-se dizer que as eleições é festa, é dança, mas o que nós vimos é que é fuga, é medo, e é polícia nas ruas, é intimidação. Portanto, são resultados que não foram impostos pela vontade popular, mas foram impostos pela força das armas, pela arrogância, como eu tenho dito, que a própria legalidade é interpretada como expressão da vontade do mais forte. Então, o que nós vimos não foi a expressão do povo, foi a expressão dos mais fortes. Eu faço voto para que, pelo menos desta vez, o governo comece a pagar melhor a polícia, comece a pagar melhor os militares, porque são efetivamente eles que asseguraram que esses resultados fossem anunciados, porque o povo esse não quis saber. Isto é o objetivo. Portanto, não se trata da minha opinião, da opinião da RENAMO, do MDR ou da FRELIMO. Foi aquilo que objetivamente aconteceu. O povo não acolheu esses resultados. Só um pequeno grupo no Comitê Central do Partido FRELIMO é que celebrou esses resultados. O povo todo rejeitou-os e fugiu e encheu-se de medo. E foi necessário colocar tropas nas ruas para evitar o pior. Doutor, bueno, olhar um pouco também nessas duas abordagens. Este fato que é levantado, pelo fato de não ter sido o próprio presidente assinar, procede, na sua opinião? Bom, infelizmente não assisti o evento em que teria sido anunciados oficialmente os resultados destas eleições, então não posso afirmar se teria sido o próprio presidente ou eventualmente o diretor-geral do SETAI a fazê-lo. Mas o importante é que os resultados foram anunciados e, como decorre da própria lei, de certeza a CNE terá remetido os resultados ao Conselho Constitucional, ao Presidente da República e ao Presidente da Assembleia da República, segundo consta da própria lei, a comunicar a essas entidades, a essas individualidades, esses titulares desses órgãos, os resultados saídos das eleições gerais ocorridas em 15 de outubro deste ano. Agora, relativamente a um aspecto que o Ronguano abordou, que a mim me faz um bocado de dúvida se efetivamente assim se pode entender o sentido que ele pretende dar ao facto de não ter havido no próprio dia 15, depois do anúncio dos resultados, momentos de festa quase que generalizada em todo o país. É preciso perceber que dias antes circulou nos meios de comunicação social circulando mensagens quase dando a entender que naquele próprio dia, depois do anúncio dos resultados, haveria eventualmente alguns ataques contra pessoas, contra entidades, e se as pessoas eventualmente fossem elas as próprias que estivessem a rebelar-se, as pessoas não estariam a fugir de bandada para casa, para estarem num sítio seguro.
Quem tem intenção de atacar para rebelar-se não foge para um local seguro. E notou-se quase que houve aqui uma debandada geral, as pessoas a saírem dos seus locais de trabalho ou de lazer diretamente para casa, porque sentiam que em casa é que era o local mais seguro. Então não faz sentido. Se eu quero reclamar sobre um ato praticado por alguém, eu não recolho-me num local seguro que é a casa. Eu vou à rua. Então, as pessoas que efetivamente estavam, concordaram com o resultado das eleições, conformaram-se. Não havia polícia. É que na rua estava cheio de polícia, fortemente armado, com blindados e BTRs, como se estivesse num cenário diz que as lojas de guerra. fecharam. As lojas fecharam cedo. Por que é que fecharam cedo? A Por polícia causa também... da intimidação dos militares. Dos militares? Que estavam na rua. Não, porque estavam houve, de intimidados facto, por estar nas lojas. É que nós vimos nas ruas, um cenário de guerra. Soldados com armas de alto calibre. E isso é que fez com que as pessoas fugissem, porque entenderam que, olha, aqui não devemos dizer nada, temos que nos calar, fugir para casa, aguardar, porque o que estava em causa era realmente a consumação da fraude e cada eleitor sentiu-se defraudado. Porque, assim, nós quando estamos a falar disso, estamos a falar da maioria. Ora, se a maioria ganhou, de fato, com os resultados que são propalados para a CNE, não era um punhado, digamos, de perdedores que ia impedir isto. Mas porque esse punhado de perdedores até nem tem armas, não é? Porque nem tem meios, que meios o MDM tem, por exemplo, para ameaçar seja quem for. Não há esses meios. Mas as pessoas fugiram, as pessoas não quiseram celebrar, mostrando claramente que se distanciavam desses resultados e que não consideram ser a expressão daquilo que fizeram nas ruas. Eu penso que é preciso ler, digamos, estas manifestações populares, porque nós andamos a as eleições são festas. Estas não foram festas. Estas foram intimidação no próprio dia. Os próprios frelimistas que dizem que ganharam, onde é que estavam? Esperavam para me ver nos comitês da cidade, nos comitês da cidade, mas não. Só no comitê central. Eu acho isso é grave. Eu acho que devíamos olhar com alguma atenção todos esses processos. Eu ainda ontem, quando o presidente da Comissão Nacional de Eleições foi entrevistado, depois de ter ido depositar os relatórios dessas eleições ao Conselho Constitucional, disse que a reclamação da Renamo foi julgada improcedente por causa de problemas processuais, não é? E é muito curioso que a CNE apenas olhe para essas questões quando é para prejudicar os partidos políticos. Mas quando efetivamente é para proteger a própria CNE, esses argumentos já não são válidos. E eu voltaria de novo para a lei. O artigo 150 da lei diz que a Assembleia de Apuramento Nacional é constituída pelo plenário da Comissão Nacional de Eleições. Aqui não entra o STAE. É a CNE que faz o apuramento central. E é o presidente da CNE que anuncia os resultados. E, efetivamente, eu vi, acho que a maior parte dos moçambicanos acompanharam, porque era um momento esperado, não é? Todos os moçambicanos estavam atentos na televisão. E, efetivamente, o que vimos foi o presidente ler um relatório, como é que o processo foi. Aquilo que é o anúncio dos resultados, porque os resultados são os números. Esta parte foi feita pelo diretor-geral do STAE, não pelo presidente da CNE, conforme manda a lei. E eu espero que o Conselho Constitucional não faça vista grossa a estas questões, porque é exatamente os problemas procedimentais que é usado para prejudicar os partidos políticos e não pode ser passado vista grossa para poder acobertar isso. Porque se não era para ser cumprido, então que não se pusesse aqui na lei, que se dissesse que qualquer pessoa podia anunciar os resultados. Se há um ritual que deve ser seguido, há uma lógica para isso. Porque os problemas que foram desaguar na CNE era justamente para que tudo aquilo que foi verificado ao nível dos distritos, nas províncias, os votos válidos e nulos fossem reverificados pela CNE aqui ao nível central. E esta Assembleia que ia fazer isto era a CNE. E, findo este trabalho, o mais alto daquele grupo, que é o presidente da CNE, é ele que iria anunciar
esses resultados de acordo com a lei. Em momento nenhum se diz ou se abre a possibilidade de ele delegar ao diretor-geral do Estado. Ademais, ele tem 2 vice-presidentes. Em caso de alguma incapacidade, doença ou tudo mais, há procedimentos também para poder indicar um dos seus vices para lhe substituir nas funções que a lei impõe a ele cumprir esta tarefa. Os 2 vice-presidentes estavam lá presentes e ele próprio não estava numa situação de não poder fazer o trabalho que devia fazer de acordo com a lei. Mas, para surpresa de todos nós, vimos uma pessoa que não é chamada neste exercício a tomar o papel de informar os moçambicanos sobre os resultados das eleições que acabavam de ser realizadas. Portanto, isto é extremamente grave. A Renamo acha que a CNE foi injusta ao não reconhecer as irregularidades ou o pedido de impugnação do escrutínio devido às irregularidades que detectou? Foi sim, e essa é a razão porque a Renamo vai interpor recurso junto do Conselho Constitucional, porque o próprio presidente da CNE reconhece que as matérias que constam da reclamação da Renamo são válidas e reconhece que elas efetivamente merecem a atenção. E se socorre simplesmente a uma questão de procedimento para dizer que julgamos a reclamação da Renamo improcedente. Não se olha, ele próprio diz, não é problema do conteúdo, o conteúdo que está lá é relevante e tudo mais, mas o procedimento não foi aquele. Ora, só se olha para o procedimento dos partidos e como é que se assume então os procedimentos dos próprios órgãos eleitorais. Aqui eles não têm nenhuma responsabilidade, não devem ser as suas ações, porque, em bom rigor, em Moçambique ainda não houve anúncio dos resultados. Porque este anúncio dos resultados foi feito por uma pessoa que não tem competência para este fato. Portanto, aquele exercício é nulo e de nenhum efeito, porque foi feito por alguém que não tem competência para poder fazer aquilo. E a competência não pode se pensar que pode ser. Não, ela tem que estar escrita. Porque se está escrito aqui que é o presidente da Comissão Nacional de Eleições, não é por acaso. Não se pode presumir que, bom, numa situação desta pode ser este, pode ser aquilo. Senão a própria lei ia dizer que pode ser este ou pode ser aquela pessoa. Mas a lei indica especificamente o presidente da CNE, nem diz um dos vice, diz o presidente da CNE. Efetivamente, isto de facto nos deixa extremamente preocupados. É uma questão de interpretação. Provavelmente pode aqui haver alguma dúvida quanto à interpretação deste artigo 123, que é lido pelo Namburete. É que aqui a lei não diz. Aliás, a lei diz quais são os meios de que o presidente da CNS deve servir para anunciar os resultados. E diz que deve mandar publicar os resultados nos meios de comunicação social e a fixar em local de estilo, nas instalações da CNE. Não. Desculpe. Leia o artigo do começo. Aqui só diz, anuncia os resultados. Exatamente. De que modo é que anuncia os resultados? Não. Mandando publicar nos órgãos de comunicação social, que segundo aquilo que diz foi o que o diretor de STAI fez, de certeza a mando do presidente, que publicou, estava a publicar, anunciando nos órgãos de comunicação social, e de certeza terão sido afixados edits na CNE. Anunciar é uma coisa, que é o que ele devia ter feito em sede daquele plenário no João Quixissano. Mas aqui não diz que é em plenário, a lei não diz que diz que anunciar. Logo a seguir diz de que modo é que anuncia os resultados. Não. E são sobre esses 2 modos. Não. É o que está. Aqui está escrito. Mas a interpretação que eu faço. Não, aqui está escrito que o presidente da Comissão Nacional de Eleições, num prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data do encerramento da votação, quando é que ele poderia mandar publicar nos órgãos de comunicação? No 15º dia, foi o que fez. No 15º dia, ordenou o diretor do STAI para anunciar aos órgãos de comunicação social. Mas não é isso que está, não é isso que está aqui. Mas está a dizer que ele ordenou que anunciar. Não está escrito que ele manda. O que é anunciar? O senhor Bueno está a dizer que muito bem, que ele ordenou alguém para anunciar. Ora, a lei não diz que ele manda ordenar para anunciar. A lei diz que mas ele... está aqui. Anuncia os resultados mandando-os divulgar.
É a forma de anunciar, mandando divulgar mas os o resultados. Sr. Bueno disse neste momento, toda a gente ouviu, Exato. é que ele ordenou alguém para que anunciasse os resultados. Exato. Ora, a lei diz claramente... Os órgãos de comunicação social. Ora, a lei diz claramente que o presidente anuncia os resultados. Não ordena ninguém, porque se ele ordena, amanhã vai ordenar qualquer pessoa que encontrar na rua. Então, qualquer pessoa... Ou a lei Não, podia qualquer dizer pessoa- que o presidente manda fixar, ou o presidente qualquer manda... pessoa, é que qualquer pessoa pode anunciar o resultado, alegando que recebeu tal mandato. Porque, para todos os efeitos, qual é o mandato que deu, que nos dá garantias de que esta ordem do presidente do diretor-geral do Estado recebeu do presidente da CNE? Onde é que está o suporte? Onde é que está o despacho? Não há nenhum despacho. Onde é que está Não o há nenhum despacho? Dar despacho. instruções né? nesse sentido. Mas tem que É que indicar, não é há o despacho isso. número quê? Diga. É o despacho número quê? Desconheço. Então, se desconhece, Não há fale. nem despacho, Deixa nem aqueles resolução que têm que manda isso. conhecimento Tá bem, falar, tá porque bem, se há tá bem. despacho, que esse despacho, pelo menos amanhã, saia nos jornais que, olha, o presidente da CNE, pelo despacho número X, ordenou ao diretor-geral do STAI anunciar os resultados, porque qualquer moçambicano pode, onde quiser, anunciar os resultados, alegando que foi mandado anunciar. Mas, desculpe, Isso é- vamos atender também- aquilo que está aqui. Cara, Bueno, veja a se- divulgação, mesmo querendo ir na sua interpretação, mandar divulgar nos Exato. órgãos de comunicação, o que é que significaria? Assumimos Exato. que é esse o procedimento. Mandar divulgar Exato. é levar as informações Exato. e encaminhar para os órgãos de comunicação e pedir para que os órgãos de comunicação divulguem. Exato. E nem foi isso que foi feito. Não, Foi deu-se um anunciado. privilégio. Foi um privilégio. Foi do próprio anunciado. diretor-geral. Mas Eu não acho disse que aqui. Bueno Eu diz disse, que há um desculpe. despacho. Não ponha as suas Não. palavras na minha boca. Ao Eu disse que ler- é despacho. ao ler Tem os que haver um resultados- despacho, naturalmente, a mandatar. Tem que haver. Tem que haver. Então, nós estamos agora despacho. expectantes Exato, que tem o que haver. presidente da CNE mande publicar, para Exato. tirar qualquer dúvida, mande publicar nos jornais ou nos órgãos, o despacho que indigita o diretor-geral Não do Estado. necessariamente, basta ordenar que se possa anunciar os resultados, não, mandando como é que se diz, para os órgãos de comunicação social. Mas é que nem ou isso foi afixando, feito. já Não se, está mandou, feito. não se mandou nada para os órgãos de comunicação social naquele dia. Mas O preferiu anúncio foi feito diretamente, ali. foi feito diretamente. Não, isso não é mandar a publicar. Diga, Isso não é mandar publicar. é mandar o quê? Mandar a publicar é entregar aos órgãos de comunicação, e são os órgãos de comunicação aquilo que a presidência faz. Exato. Quando tem um comunicado, um despacho, manda para a comunicação social e a comunicação social lê o despacho. Isto é o que nós consideraríamos que mandou-se publicar os resultados. O que aconteceu não foi mandar publicar, foi anunciar, que é um papel que devia ter sido feito pelo presidente da CNE. A não ser que exista o tal despacho, esperamos que efetivamente o presidente da CNE... Oxalá existe o tal despacho. Porque também preciso perceber o seguinte. É que mesmo que haja será que despacho- este vício pode levar à nulidade de todo o processo? Ou é vício sanável? Porque a própria lei não diz se eventualmente a falta de respeito deste procedimento pode levar à nulidade de todo o processo. Não. Será? Se nós abrimos Isso é que tem que ser espaço... julgado. É por isso mesmo que isso aquilo que eu tem que entendi ser a Renan julgado. parece que foi considerado improcedente. Se calhar é o ato. Não, o mas ato, pelo o ato em menos si. Não. recorreu. Não, mas pelo menos o Sr. Bueno agora deu um passo, porque agora reconhece que as eleições foram, digamos, anunciadas de forma anômala e ilícita. Não, eu não reconheço então, nada. como tal, Não reconheço que nada. se impõe, Não, digamos, desculpa. Mas, Samuel, Não ponha as palavras da minha boca. Mas olhando para aquilo que é o documento submetido pela Renamo para a CNE, que foi reprovado, tem ou não razão esta colocação da CNE? Porque, por aquilo que eu dei-me a perceber, parece que a reclamação da Renam tinha a ver com o facto de não concordar com a publicação dos resultados. E esta comunicação, a publicação dos resultados, faz parte do âmbito das competências da CNE. Não cabe à CNE decidir sobre a validade ou invalidade das eleições. Existe Não, mas a reclamação da Renamo foi submetida no próprio dia e era fundamentada pelas várias irregularidades que a Renamo Está bem, mas detectou. o órgão, atenção, a CNE tem esta liberdade, com base na lei, de considerar procedente ou improcedente qualquer reclamação. Mas agora, o reclamante tem outra prerrogativa,
não concordando com a decisão que considera improcedente a reclamação, recorrer para o Conselho Constitucional. Sim, Perfeitamente mas se calhar normal. E é preciso lembrar que nem é toda a CNE, digamos, nem é toda a CNE, porque eu acho que isso é importante que se diga. Uma parte da CNE, ligada ao Partido Frelimo, não é? É que diz que essas eleições são justas, é que diz que são improcedentes. Porque os outros membros da CNE não pactuaram com isto. Portanto, eu penso que, a partir do momento que a própria CNE, e isto é a primeira vez na história de Moçambique, em que a própria CNE, diante das anormalidades que há ali, dos ilícitos, eu, em consciência, não posso assinar isto. Tinham que ser aqueles membros da CNE ligados ao próprio partido. E quantos eram da CNE ligados ao Partido Frelimo? São os tais que anunciaram São os 10? São os 10? Não eram os 10 que Não, assinaram. não. Ou, no caso, por exemplo, Houve dos 6 que resultados, rejeitaram. foram 7 Sim. que rejeitaram. Exato. Sim, sim. Assim, e 10 aprovaram os resultados. Então os 10 no são caso ligados ao do, Frelimo. Ah, Frelimo, sim. Os 10? Sim. Ah, tá bem, não sabia. no caso da impugnação, ou seja, deste pedido da Renamo, 8 votaram contra e 9 votaram a favor. Ou seja, votaram... Não, houve 2 abstenções. 6 votaram contra, houve 2 abstenções. E imagina, portanto, quando estamos a tratar das próprias eleições que passam a tangente, eu penso que isso é gravíssimo, porque nós estamos a tratar de um ato constitutivo de um governo que vai estar à frente dos nossos destinos nos próximos 5 anos. Estamos a falar da própria Assembleia da República. Portanto, a partir do momento que um grupo considerável da própria CNE tem reserva em relação a esse resultado, eu penso que só isto é razão para dizer que nós não podemos começar uma legislatura sobre dúvidas e inquietações. Há uma necessidade, porque afinal de contas, o que custa repetir as eleições para tirarmos dúvidas? Porque nós queremos partirmos, digamos, Sim, de uma mas eu forma gostava segura. que olhássemos para essa questão que é colocada aqui. A CNE, o porta-voz da CNE, veio reconhecer aquilo que são as matérias como válidas, reconhece como válidas as matérias arroladas pela Renamo para pedir a impugnação das eleições. O próprio presidente da CNE acabou dizendo, o Dr. Namoreto, que também reconhece a matéria em si levantada. Mas este documento, segundo a CNE, é chumbado porque falhou nos procedimentos. Gostava de que refletíssemos... Não, é que a CNE já nos resultados, no anúncio do apuramento distrital, já falhou nos procedimentos, porque não cumpriu com o calendário. Isso estamos a perceber, a forma do anúncio já falhou. Não, porque eu gostava de olhar, que nós estamos a olhar para um processo, todos nós queremos que esse processo seja transparente, livre e justo, íntegro. E temos várias questões, e depois temos a olhar a questão dos procedimentos, falha-se nos procedimentos, pronto. O resto, inteiramos todas as irregularidades. E se fôssemos coerentes nisso, a coisa é outra. É que a própria CNE que diz isto não cumpriu os prazos. Lembra-se a questão dos fiscais? Não cumpriu efetivamente a acreditação dos fiscais, a acreditação dos observadores, foi feita fora do prazo. Portanto, o apuramento foi feito fora do prazo. Agora, como é que ela vai ser rígida nos procedimentos quando são os partidos políticos e vai ser de mangas largas quando se diz que a nobreza obriga? Portanto, se eles querem ser rígidos, que sejam os primeiros a dar o exemplo. Agora, se eles criaram, se há um conjunto de atos que eles próprios reconheceram, de fato, que não era possível cumprir dentro daquelas formalidades, então devem admitir que os outros atores estão em igualdade de circunstâncias, para não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Assim, doutor Boni, gostava de olhasse mesmo para isto. Não, eu acho que estamos aqui a fazer a prestar-nos a um certo equívoco. É nós confundirmos aquilo que são as atribuições e competências da CNE e aquilo que também são as competências do Conselho Constitucional. No presente caso, a CNE tem como competência apenas fazer o apuramento dos resultados, o que significa que vai fazer a recolha dos editais de resultados provinciais e vai fazer eventualmente a análise dos votos considerados nulos ou inválidos, apreciar as reclamações
remetidas nas comissões provinciais. É essa a função da CNE, fazer o apuramento geral e ordenar, anunciar aquilo que foram os resultados das eleições. Agora, temos o Conselho Constitucional. Cabe ao Conselho Constitucional validar e proclamar os resultados. O que significa que qualquer reclamação submetida à CNE, no sentido de requerer a invalidação das eleições, é improcedente, porque não cabe à CNE decidir sobre validação ou invalidação. Senão estaria a usurpar competências do Conselho Constitucional, o que não pode. Não, mas eu acho que essa leitura, doutor, é muito simplista. Não, mas eu discordo da lei, cada um com as suas competências e atribuições. A Comissão Nacional de Eleições, a Comissão Nacional de Eleições tem a prerrogativa de investigar oficiosamente as irregularidades e outros ilícitos que acontecem com o processo eleitoral. E é por causa disto que despachou vogais da CNE para irem às províncias investigar o que é que teria acontecido. Ora, esses relatórios não foram tomados em conta para se fazer este apuramento, porque efetivamente os relatórios que os vogais da CNE foram para as províncias investigar essas irregularidades todas que aconteceram, certamente influenciam neste resultado que a CNE tinha que anunciar. O que é que significa saber que nós temos matéria que nos mostra que esses números que vamos anunciar não são reais, não são verdadeiros, e mesmo assim dizer, vamos anunciar de qualquer maneira, quem não estiver satisfeito vai recorrer ao Conselho Constitucional. Eu acho que isto não tem muita lógica, porque a própria CNE, fazendo este trabalho de investigação, chegou à conclusão, certamente, de que houve irregularidades. É isso que eles próprios reconhecem. O número volumoso desses votos nulos e brancos certamente é resultado de algo que aconteceu. Portanto, não pode o presidente da CNE, de sã consciência, dizer estou a anunciar aos moçambicanos os resultados das eleições, quando ele próprio sabe, não é, que com base nas constatações no terreno, os números que está a apresentar podem não ser os mais corretos. Mas são aqueles que os têm naquele momento. De tal sorte que ele não está a validar. Ele não está a validar os resultados. Está apenas a anunciar. E a dizer o seguinte, a CNE conseguiu apurar estes resultados. Se diz que houve averiguações, investigação dos vogais, muito bem. E vai juntar tudo aquilo, mandar para o Conselho Constitucional. Meus senhores conselheiros, apreciem-se em face dos apuramentos e em face das constatações apuradas pelos vogais, validam ou não validam as eleições. Este não é o procedimento. O Conselho Constitucional não pode servir de armazém ou jogarmos todas as responsabilidades. Olha, nós lavamos as mãos, agora é com o Conselho Constitucional. Mas não é isso que tem que fazer. A CNE, veja, por exemplo, poderia invalidar as eleições. A CNE não é invalidar. O que a CNE tinha que fazer é verificar se os números que eles têm batem com os números efetivamente encontrados no terreno. Porque nós falamos de enchimento de urnas, falamos de anulação de votos para determinados candidatos, falamos de mesas que foram criadas à margem daquilo que era o mapa que a própria CNE, que o próprio STAI divulgaram. Era depois deste trabalho todo e os relatórios que foram trazidos das províncias, que mostram onde é que estão os problemas, depois de feito esse trabalho, esta é a informação que devia ir para o Conselho Constitucional. Aí depois há outra contradição. Se porventura acha que devia ter perdido mais algum tempo a fazer, então já estaríamos fora dos 15 dias previstos na lei. Seria outro problema. Mas passa a agir fora da lei. Mas esse é outro problema que mostra a desorganização da CNE. Um órgão de apoio à CNE em Sangano. Se não conseguem cumprir os prazos, o problema são eles. Como é que se um órgão inferior à CNE tem competência para mandar repetir as eleições num distrito e a CNE não tem essa competência? Mas quem ordenou a repetição? A CDE de Sangano. Não, o tribunal é que... Ninguém ordenou a repetição. Não, ordenou. Anularam apenas... anularam os resultados ocorridos naquelas assembleias. Só isso. Cabe agora a CNE decidir para a repetição. Não, o Conselho Constitucional. E num nível mais baixo. Ninguém ordenou a repetição de nada. Se num nível mais baixo foi possível dizer que não, nesta zona as eleições não foram justas, como é que a CPE, a Comissão Provincial, não pode fazer? Como é que a CNE não pode fazer, mas a nível do distrito pode ser feito? Estas é que são as contradições. Que decidiu. E ademais, decidiu bem. O Tribunal do Distrito de Sangano estava a exercer as suas competências decorrentes da própria lei.
houve de certeza uma impugnação judicial, apreciou, considerou procedente a E impugnação. como é que continuas a anunciar os resultados de um tribunal? Porque assim, o que está mal em parte está no seu todo. Portanto, você não pode ter o uma Conselho Constitucional vai validar este apuramento. Como é que vai validar? Ou já invalidar. sabe que vai Validar ou invalidar. Mas gostava que olhássemos o último ponto. O último ponto deste tema é que hoje o vice-ministro do Interior veio a público dizer que a polícia atuou dentro das normas estabelecidas e desafia os partidos a apresentarem provas de que a polícia atuou fora da... Eu quero ouvir a sua opinião. Mas tem que apresentar provas a quem? A ele mesmo. O problema começa aí, quando estamos a dizer que o que está aqui é que as instituições estão a funcionar ao contrário, porque nós não temos nenhuma obrigação de provar diante do próprio ministro, porque ele é que é acusado de não ter funcionado. Agora, ele está a desafiar os partidos para... Em nome de quem é ele? Como quem? O problema está aqui, é porque não está a se respeitar o poder judiciário, não está a se respeitar o poder legislativo. Eu penso que se o governo, se os ministros querem ser respeitados, comecem eles também a respeitar as outras instituições. E não pode funcionar como se funciona a aldeia. Porque isto é o pensamento, de fato, de alguém que está na aldeia. Eu sou o chefe, eu mando, que venha aqui provar. Por que vamos fazer isso diante dele? Ele é o executivo, não é o judiciário. Eu isso acho é nos que tribunais que se prova. as responsabilidades recíprocas também, quer dizer, ou por outras, cada uma das entidades intervenientes no processo eleitoral tem as suas próprias responsabilidades e elas decorrem da própria lei, isso é indiscutível. Mas também é preciso perceber o seguinte, é que efetivamente a polícia, pelo menos os locais por onde eu tive oportunidade de passar, não vi qualquer situação que justificasse intervenção policial e nem vi sequer as pessoas mortes. por onde eu passei. Não, houve morte. Nos Foi sítios noticiado. por onde eu passei. Sim, mas queria lhe aclarar que até a bem, comunicação mas social. eu disse antes, falou os locais de por onde eu mortes, passei. Não é? Nos locais Houve onde eu jovem passei que foi não morto, digamos. Assim, deixa terminar o raciocínio. Obrigado. Então, nos locais por onde eu passei, pelo menos vi a polícia, pode não ter ficado aos 300 metros estabelecidos na lei, estavam provavelmente um pouco menos, a 200 a 100 metros, talvez por questões estratégicas para evitar qualquer tipo de situação, mas não estavam em número que eventualmente pudesse intimidar as pessoas a irem à votação, porque as pessoas votaram livremente, a meu ver, as pessoas votaram livremente. Mas também é preciso perceber o seguinte, é que se efetivamente tem esta imposição legal da polícia estabelecer-se a 300 metros da mesa de votação, provavelmente se tivesse uma distância inferior não tivesse ocorrido o que ocorreu em Tsangano. O que significa que houve uma atuação inexplicável, em que houve naturalmente destruição daquilo do material de votação, e ali a polícia mostrou-se incapaz de evitar que aquilo acontecesse. E quero eu crer que se porventura houvesse a tal presença em peso da polícia em todas as mesas de votação, as pessoas estariam um pouco apreensivas e até com receosas de votar. Mas não foi isso que aconteceu, houve total liberdade para as pessoas votarem, é isso que se precisava. Garantir que as pessoas votassem livremente e depois garantir a proteção do material eleitoral. Eu não sei se de facto é um desafio sincero e honesto ou é um desafio até provocatório, né? De dizer que provem. Nós tivemos o caso de jovem que foi denunciar que alguém estava com boletins de votos assinalados e o fim que esse jovem levou foi a morte. Em vez de se matar, ou aliás, matar não, prender a pessoa que estava com os boletins, foi morto a pessoa que foi denunciar que há alguém ali com boletins de votos já marcados a favor de um candidato. Não sei se de facto o ministro quer outra prova mais do que essa que foi anunciado pela comunicação social e não foi morta por um indivíduo a passear por ali. Foi morto pela polícia. Pelo menos é isso que a comunicação social diz. A questão da polícia ficar... Eu também fui delegado de candidatura aqui na cidade de Maputo, circulei por vários sítios. Na maior parte dos sítios por onde passei, a polícia estava a menos de 300 metros. A lei diz 300 metros. Por alguma razão, se estabeleceu na lei que tem que ser 300 metros. Porque a polícia não faz parte daquele processo.
O único papel que a polícia joga é de garantir a segurança daquele ato. A polícia não é observadora do processo. Portanto, ela não precisa estar numa posição de ver o que está a acontecer na Assembleia de Voto. Ela precisa estar numa posição em que, se for solicitado, pode intervir em pouco tempo ou em tempo hábil para evitar seja lá o que for. E assumiu-se que 300 metros é tempo suficiente para um polícia bem treinado poder, em menos de 1 minuto, chegar à Assembleia de Voto. Portanto, se um polícia não consegue fazer 300 metros em 1 minuto, há problemas. Tinha que treinar a 100 metros de velocidade. Quer dizer, 1 minuto, como quem diz, podiam ser 2, 3 minutos, mas acho que devia estar em condições de poder chegar ao sítio, quer dizer, em tempo hábil para poder acudir a qualquer situação. Mas vimos muitos agentes da polícia quase que à porta das mesas da Assembleia de Voto, e nós podemos assumir que isso não influencia, obviamente influencia principalmente nas zonas rurais. Passar para ir votar e cruzar com um polícia, pode ser lido várias mensagens desse ato. Pode ser ameaçador, não é? E a pessoa acaba se baralhando, ir votar num candidato que acha que é melhor eu votar neste porque a polícia está ali fora com arma, é melhor eu não, porque ele pode saber, eles têm máquinas. Desdobrou em comunicado dias antes das eleições, é que não podem fazer o cinturão, e não sei quem lhe deu aquela autoridade, não é? A dizer que não se podia fazer o tal cinturão, você depois de votar tem que ir para casa. Fez atos públicos de intimidação. Não, mas pura, também a lei é clara. também Depois de votar, o eleitor, depois de votar, tem que estar a mais 300 Mas metros da pergunta Assembleia de Voto. polícia. É a polícia que deve ir falar isso. Era sendo... A questão é a polícia que deve ir à televisão dizer como as pessoas devem se comportar no dia da votação. São questões Não de é segurança. isso intimidação. Não, questões de Onde segurança. está a segurança? Onde está o problema Não, de segurança? fazer respeitar a lei. A lei diz que depois do eleitor votar tem que estar a 300 Mas metros. é da esta Assembleia. intervenção da polícia ativa. É claro, que está a chamar a atenção ao cidadão Mas, para depois de votar retirar-se, ficar a mais Mas é que 300 se, metros. a partir da do mesa momento de que voto. você vai fardado na televisão, fazer pronunciamento deste, estás a inibir a pessoa, porque a pessoa pergunta, olha, se aquele polícia, se aquele comandante da polícia está na televisão 2 dias antes a fazer aqueles pronunciamentos, o que é que está? Deve haver por detrás disso possíveis conflitos. Estás a inibir a pessoa de votar. Está a chamar a atenção às pessoas para cumprir o que A diz na lei não lei. impede ninguém de ir votar e depois ficar ali perto. tem os Não, tem que ficar a órgãos. 300 metros. E tem os Sim, órgãos 300 metros. eleitorais. Sim, na lei não está escrito que tem que votar e ir para casa. Não, mas está. E tem Depois de que- votar não. não pode conviver com aquele pessoal. Não, desde que Já você não tem não- interesse nenhum em estar lá. Não, mas tem que eu estar acima, posso, tem que- posso Exato, ter 300 interesse. metros. Não, posso Não, ter mas interesse. Mas em quem estar deve perto. dizer Bem, isso? penso que Não já me estamos- parece que seja já estamos isso. fora- Temos não, os fora do órgãos seguinte, eleitorais. Tá bem, mas- Os órgãos eleitorais é que estão habilitados a fazer comunicados, a fazer aconselhamento. Agora, quando são órgãos alheios ao processo, a vir intervir. então tem de saber e quem é o órgãos- responsável pela e segurança da órgãos- CNA e vai e perceber. órgãos militarizados. Não era Então, mas mandatário. nós temos de dar uma palavra da para prensa. casa. É que a polícia conseguiu, com muita coragem e bravura, garantir que as eleições fossem livres e decorressem num ambiente de segurança e tranquilidade. Isso é importante. E que ninguém um abraço para os reclamasse polícias, ponto fraude final. também. Precisa Isso é outra história. acrescentar. Bem, Mas a vamos polícia fez a sua neste tarefa e momento isso tem que se encerrar o reconhecer. programa e foi assim que nós trouxemos este hora final desta quarta-feira e nós voltamos com a próxima oportunidade. Boa noite.